Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo com tudo o que vocês precisam de saber para ver a Sakura no Japão, ou seja, a partir do início da primavera de 2023. Então, cá vamos nós começar este vídeo. Primeiro, dar aqui uma introdução a quem ainda não sabe do que é que estamos a falar, caiu aqui do céu aos trambolhões. Este vídeo que está a passar aqui ao lado fui eu que o gravei. Aqui neste canal eu falo um bocadinho do que é a consultoria cultural para a criação de programas pedagógicos, ou artísticos ou turísticos, entre Portugal e o Japão. Eu trabalho tanto para privados como para empresas. Trabalho menos para coisas como agências de viagens ou a parte comercial, organizado, de turismo de massas, não estou muito interessada nisso, mas para pessoas que vêm dos estudos japoneses, como eu venho, têm interesse no património cultural, que é a minha formação de base, para essas pessoas, ou para esses grupos, ou para essas associações ou escolas, eu adoro fazer programas. E para luas de mel. Recentemente tenho feito bastantes programas para luas de mel e tem sido muito gratificante e muito interessante. Como vocês podem ver aqui no vídeo do lado, eu ando no Japão, tanto nos sítios turísticos como nos sítios não turísticos, e faço os programas à medida das pessoas e do que é que elas precisam. Portanto, neste vídeo eu vou aprofundar como planear o calendário de visita, como organizar o itinerário, como desfrutar plenamente da floração das cerejeiras e das sakura, e vou incluir informação atualizada sobre os critérios de entrada no país, no Japão, que vocês vão ver que mudaram, e no final vou falar de uma oportunidade única de visitar o Japão num programa de baixo custo, um programa low cost, que está neste momento nos últimos lugares a preencher. Portanto, se vocês quiserem saber mais ou que este vídeo ou vídeos como este apareçam nas vossas sugestões, por favor subscrevam o canal e ativem as notificações. Senão, vocês nunca sabem da existência destes vídeos. Se vocês tiverem questões ou comentários, obviamente podem escrever, eu procuro responder individualmente e não se esqueçam também de ver os links que estão na descrição deste vídeo, aqui na caixa de descrição em baixo. Então, lá vamos mais. Lá vamos nós. Então, o que é que eu quero aqui deixar? Eu quero aqui deixar um convite para vocês fazerem parte da família, não só parte da foto. Esta é uma foto verídica de um dos programas que eu fiz com um grupo. Neste caso, eu ainda estava a colaborar com agências de viagens, ou seja, a via comercial da organização das viagens. Eu, pessoalmente, não gostei da experiência. E desde que houve esta paragem de tudo o que foi circulação internacional em janeiro de 2020, o mundo mudou. E em particular o Japão fechou-se totalmente ao mundo, e então isso fez-me ficar ainda mais consolidada, na minha opinião, de que o meu caminho não passava por turismo massificado e quero fazer família, quero alargar os contactos entre as pessoas, os contactos reais entre as pessoas. Então eu vou regressar ao ativo, às visitas culturais ao Japão, simplesmente como eu as quero fazer, sem qualquer restrição de pacotes turísticos ou de agências de viagens ou de turismo massificado. Não concordo nada com isso. Os meus princípios são a sustentabilidade, a ecologia, a cultura, o fazer a diferença nos sítios onde se vai, o enriquecimento cultural, os estudos japoneses, o património cultural, e portanto é nessa ótica que eu vou continuar a fazer daqui por diante. Se vocês me quiserem suportar, ajudar e contratar, eu agradeço. E o primeiro programa vai partir muito em breve, portanto precisamos das confirmações mesmo o mais brevemente possível. E agora vou começar os conteúdos que vocês estão aqui para saber. Então, como é que funciona a floração da Sakura? E porquê é que toda a gente quer ir ver as florações da Sakura no Japão? Então, todos os anos, em janeiro, é anunciado oficialmente o calendário da floração de Sakura pela Agência Meteorológica Japonesa. A floração da Sakura, porque é um fenómeno do mundo natural, depende da combinação entre período do ano, ou seja, cronologia, calendário, mais condições atmosféricas, ao nível da temperatura, do vento, da umidade. Não é exatamente o mesmo todos os anos, e a Agência Meteorológica Japonesa que tem autoridade, know-how para dizer exatamente quando é que isso vai acontecer. Há previsões baseadas no que foi nos anos anteriores, mas o calendário oficial é publicado sempre em janeiro. Este que vocês têm aqui, que vocês podem ver, é, por exemplo, o de 2017. E é mais ou menos com esta configuração que aparecem esses mapas que a Agência Meteorológica Japonesa divulga. Então, esses mapas vocês podem ver que têm cores diferentes. Essas cores diferentes dizem respeito a épocas em que as sakura
predominantemente florescem nesses sítios. E vocês podem ver que em datas diferentes no Japão. Vocês têm coisas tão cedo como 20 e poucos de março, mas depois também têm 10 de maio, se formos lá para cima, para Hokkaido. Então, no mapa do Japão, há momentos de floração de Sakura muito diferenciados. O que me faz chegar à primeira conclusão, que é, não acreditem em ninguém que vos diz a floração de Sakura é no dia X ou é na semana Y. Essa pessoa acabou de revelar que não tem conhecimento suficiente sobre o Japão. É possível vocês planearem uma viagem ao Japão em épocas tão diversas como a segunda quinzena de março ou a primeira quinzena de maio, dependendo de onde é que vocês vão no vosso itinerário e ver Sakura. Eu disse que esse era o primeiro reparo que eu ia fazer. O segundo reparo que eu ia fazer é nem todas as espécies de Sakura florescem ao mesmo tempo. Mesmo o mapa da Agência Meteorológica Japonesa diz respeito à espécie predominante de Sakura, mas há dezenas de espécies de Sakura diferentes que foram sendo adaptadas ao longo de centenas de anos pelos jardineiros e mestres japoneses para florescerem em épocas sensivelmente diferentes. Então, se vocês quiserem muito ir a um sítio específico, um ponto no mapa japonês, e se quiserem saber, será que aqui existe floração de Sakura na época em que eu quero ir, vocês só têm que falar com um especialista, pode ser eu ou outra pessoa qualquer, que vos vai dizer o mais perto possível do sítio onde vocês têm que ir ou querem ir, onde é que há Sakuras a florescer naquela altura. Não é impossível, por exemplo, vocês terem Sakura a florescer em novembro. Eu já fiz programas com Sakura a florescer em novembro. É uma questão de se saber. Ou seja, este mapa é o mapa oficial. Guiem-se pelo mapa oficial, que cada ano saem os dados novos. Aqui são, por exemplo, dados de outros anos que vocês podem ver, datas como Osaka, Kyoto, estamos ali a falar entre os primeiros dias de abril, os últimos dias de março e os primeiros dias de abril. São sítios onde as pessoas muitas vezes querem ir nos programas, mas, por exemplo, se forem ir ao Osaka, vocês têm a 22 de abril, 29 de abril, já o início da Golden Week. Podem fazer a Golden Week mais a norte do Japão. A Golden Week é um período de feriados entre o 29 de abril para a frente, incluindo os primeiros dias de maio. Portanto, lá está. É preciso saber o período de tempo, mas também é preciso saber o lugar onde vocês querem ir, ou então, se vocês falarem com quem vos estiver a organizar a viagem, serem transparentes com essa pessoa e dizerem: olhem, eu preferia ir nestas datas, mas como quero muito ver Sakuras, posso ser flexível. Agora, qual é o problema? O problema é que a maior parte das pessoas que está de balcão aberto para fazer estas coisas não são verdadeiramente consultores, não vos sabem falar destes dados. Por isso é que eu estou a colocar estes dados aqui, online, de acesso livre e gratuito ao público. Isto normalmente só é dado em contexto de consultoria especializada, mas eu estou a falar para vocês porque eu já vi muita gente a confundir outras pessoas com estas informações. E para falar ainda mais ao longo do tempo, eu estou-vos a mostrar aqui este gráfico compilado a partir de dados de investigação por investigadores da Universidade de Osaka, em que nós temos desde a antiguidade, praticamente desde o século VII até a contemporaneidade, depois do ano 2000, nós temos quando é que foi exatamente o pico da floração das Sakura, e nós conseguimos ver aqui neste gráfico que há realmente uma tendência a ser cada vez mais cedo. Portanto, o que nos interessa aqui é olhar para o mapa naquela zona que é mais ou menos a partir do século XX e começamos a ver uma descida brutal do dia em que as Sakura estão no pico da floração. A espécie predominante, mais vasta de Sakura, está no pico da floração cada vez mais cedo. Então, se vocês, provavelmente efeito do aquecimento global, entre outras coisas, então se vocês estiverem na dúvida, em termos de períodos de visita, apontem para mais cedo, porque nós já sabemos que cada ano que passa é cada vez mais cedo. Agora, há uma coisa a ter em conta, que é a memória coletiva e a ideia acerca de quando é que as Sakura florescem na cultura popular não se adapta tão rapidamente aos factos e à realidade como a observação científica destes calendários. Então, na memória coletiva, na sabedoria popular, no passa-palavra,
e também nas estratégias de negócio das empresas, eles apontam que o pico da floração da sakura é normalmente 10 de abril, 8 de abril, por aí, quando nós sabemos que cada vez é mais cedo. Então, a Sakura Season é de facto uma época alta para o turismo internacional no Japão, mas também para as viagens internas. E essa é uma coisa importante vocês saberem. Se vocês quiserem planear uma viagem ao Japão, especificamente para desfrutarem da floração da Sakura, o ideal é vocês começarem a planeá-la, por exemplo, em outubro ou em novembro. Porquê é que eu digo o ideal? A nível de preços de voos e a nível de preços de alojamento. Sobretudo essas duas coisas, porque vai haver muita procura para comprar voos e para comprar alojamentos para essas datas, tanto por parte de japoneses que moram fora do Japão e querem regressar ao Japão nessa altura para ver a Sakura, ou os japoneses que querem viajar dentro do país, ou, obviamente, o turismo internacional. Outras pessoas como vocês, que sabem quão bonito isso vai ser. Então, normalmente, essa é uma das épocas altas no Japão. Aqui nós temos um gráfico dos últimos anos que inclui a época super estranha do período de fronteiras fechadas, o período da pandemia, portanto vocês conseguem ver ali, não é? No início de 2020, a descida a pico deste gráfico. Mas normalmente o que nós temos os meses o mês de abril há um pico de procura, vocês conseguem ver ali o pico de procura ao nível do City Hotel, que é a risquinha roxa, ao nível do Resort Hotel desce um bocadinho, ao nível do Ryokan desce um bocadinho, ao nível do Business Hotel sobe um bocadinho. Portanto, as pessoas procuram o City Hotel e o Business Hotel mais nesta altura do ano. Depois, em maio, vocês têm um pico no Resort e um pico no Ryokan, porque é a Golden Week, a tal semana dos feriados que eu vos disse. Então, não é só procurar hotéis em geral. Essa é outra pergunta que as pessoas me fazem. E onde é que são hotéis baratos? Ou para onde é que eu devo ir? A questão não é onde, a questão é que tipo, que gama de hotéis. É mais relevante vocês procurarem hotéis por gama de hotel do que por sítio. Então, se vocês forem a um sítio que está, vamos imaginar que vocês vão ao Japão no final de abril e querem ver Sakura. Portanto, já estamos a apontar para um sítio do Japão que já é mais na zona norte do país. E vocês querem ver Sakura. E vocês querem beneficiar de preços de alojamento um bocadinho mais baixos. Então, vocês vão procurar, se calhar, resorts ou ryokans. Também pode ser o business hotel, dependendo do sítio. Mas resorts ou ryokan. No final de abril, mas antes da Golden Week. Na Golden Week, não vão procurar alojamento em resorts ou em business hotel, porque aí vocês vão ter muito tráfego de pessoas. Estão a perceber? Portanto, alguém como eu ajuda-vos a perceber que a vossa pergunta está bem feita, mas a resposta à vossa pergunta não é assim tão simples para ser exatamente o que vocês querem. Agora vou-vos dar aqui outra indicação de calendário, mesmo fora da época da Sakura, que é o mês de agosto. No mês de agosto vocês têm um pico de procura em todas as categorias de hotel no Japão. E, portanto, um pico de procura, um pico de preços altos. Isto tem a ver com o Obon, com as festividades que levam as pessoas a irem para a sua terra natal ou viajarem dentro do Japão para prestarem respeito aos seus antepassados e participarem nas festividades do Obon. Portanto, normalmente, as pessoas que estão na Europa querem fazer férias durante o mês de agosto. Não é impossível, mas não é o ideal ao nível da procura de alojamentos no Japão, por causa destas condições que nós temos aqui. Por outro lado, depois o outono costuma ser ter muita procura outubro e novembro. Não se notou isso em 2020, nem se foi muito significativo em 2021, mas já começou a ser significativo o suficiente para estar aqui neste gráfico. Foi realmente só a partir de novembro de 2021 que o Japão começou a equacionar a hipótese de se vir a abrir outra vez as fronteiras para a circulação de turismo internacional. Não veio a acontecer por causa da identificação da variante Omicron. Depois voltaram atrás com a ideia que eles tinham de abrir aos estrangeiros ou ao turismo, e voltaram atrás com essa ideia e voltou a ficar tudo fechado até outubro de 2022. Portanto, foi só muito recentemente, estou a gravar isto em janeiro de 2023, foi só muito recentemente, em outubro de 2022, que foi anunciado que o Japão ia reabrir para turismo. E, portanto, foi aí que começou
uma maior procura e a possibilidade de fazer também programas para a próxima primavera. Então, devido à afluência de turismo nos pontos mais populares, vocês deverão procurar intermediários ou vão procurar itinerários alternativos e intermediários que vos ajudem a encontrar esses itinerários alternativos, se vocês realmente desejarem autenticidade e tranquilidade. Isto é muito importante. Se vocês quiserem ir na Sakura Season, mais ainda se vocês quiserem ir na Golden Week, fazendo o desvio necessário para verem Sakura ainda nessa época, vocês têm que ter consciência que vocês estão a querer ver a mesma coisa que muitas outras pessoas querem. Então, a menos que vocês procurem itinerários alternativos, é difícil encontrar autenticidade e tranquilidade. E recomendo seriamente que considerem contratar um guia local. Contratar guias locais não é o mesmo que ir com uma agência de viagens, ok? A esmagadora maioria das agências de viagens não contrata guias locais, tem representantes da empresa, representantes da agência, contam-se pelos dedos de uma mão as agências de viagens a operar em Portugal que contratam guias locais no Japão. Eu conheço esse drama, porque conheço os guias. Vou-vos dar aqui algumas recomendações que não são patrocinadas, mas que eu simplesmente sei que são boas. Uma é uma plataforma que se chama Tours by Locals. Esta plataforma serve para todo o mundo, não só para o Japão, mas tem bons guias locais do Japão que são bilíngues em inglês, ou em espanhol, ou em francês, mais raramente em português, mas existem. E simplesmente é uma plataforma online onde vocês podem procurar guias locais que são certificados como guias locais no seu local de origem e que simplesmente vocês podem reservar os serviços deles através desta plataforma. Eu acho que é uma alternativa válida. Obviamente, uma parte do rendimento daquilo que vocês vão estar a pagar vai ficar para a plataforma e para a empresa que gera esta plataforma, mas também uma parte significativa fica para os guias em si mesmos. O processo é super transparente. Eu acho que eles trabalham bem. Eu conheço guias que trabalham com eles e que não têm razão de queixa. Outra ideia que eu vos deixo aqui é irem à Japanese National Tourism Organization. Esta é a organização nacional oficial do governo do Japão para as atividades de turismo ou para os profissionais que exercem atividades no setor do turismo. Então, o website oficial está aqui. Tem que estar identificado como GNTO, caso contrário não é o website oficial, e existe a lista de Volunteer Guides. O que é a lista de Volunteer Guides? Existem várias associações registradas no Japão como NPO, ou seja, Non-Profit Organization, ou então como SGG, que é Systematized Goodwill Guide Groups, é este o termo oficial, que são associações sem fins lucrativos, nos quais as pessoas japonesas ou residentes no Japão há muito tempo podem receber uma formação elementar para serem guias locais. Eles não são guias locais certificados profissionais, daqueles que tiram o curso de 2 anos e fazem um exame super difícil, não são esses, mas eles têm uma formação elementar e eles estão a pôr em prática a sua capacidade de falar com estrangeiros, de falar outras línguas e explicar o sítio onde eles vivem. Existem diversos níveis de proficiência em línguas estrangeiras e diversos níveis de proficiência na capacidade de vos falar sobre património cultural. Existe a necessidade de vocês contactarem estas associações com bastante antecedência para conseguirem alguém disponível naquele horário, não é? Cheguei lá, onde é que há um guichê, quero um guia para amanhã ou para hoje, não é assim que funciona, mas isto é uma alternativa de muito baixo custo, porque vocês vão estar a pagar as despesas, o seguro, o transporte, a refeição deles, mas não vão estar a pagar os 300 ou 500 euros que custa um guia profissional certificado no Japão para vos guiar durante um dia numa zona em que vocês querem ser guiados. Ou um tour para o vosso grupo, ou para a vossa família, ou para o casal, ou para o que seja. Então, a nível de preços, eu diria que os SGG são mais económicos, os Local Guides, quer pela plataforma que eu já vos falei aqui, ou por outras plataformas, ou por outros serviços online, são mais caros, mas também são mais profissionais. Ainda assim, continuo a achar que vale muito, muito a pena vocês apoiar os profissionais do sítio que vocês vão visitar, no fundo. Então, para preparar a vossa viagem ao Japão, o que é que vocês precisam? Vocês precisam de definir as datas mais convenientes
para os vossos objetivos e adquirir os voos o quanto antes, de preferência com seguro de cancelamento, porque é uma fatia muito grande da vossa despesa. Então, os vossos objetivos têm que estar definidos à partida. A maior parte das pessoas que me procura a mim, diretamente já a querer um serviço, ou então simplesmente que faz perguntas porque não sabe por onde começar, a maior parte das pessoas não tem objetivos definidos. O Japão pode ser todo o tipo de pacotes, todo o tipo de produtos e todo o tipo de imagens. Vocês podem ter o Japão dos samurais da história, mas podem ter o Japão da tecnologia, podem ter o Japão da gastronomia, ou podem ter o Japão, sei lá, das onças. Claro que os programas tentam ser múltiplos e ter camadas e as pessoas passarem por diversas experiências, mas não é possível ter tudo em 2 semanas, nem em 3, quanto mais. Então, tenham os vossos objetivos por ordem. O mais importante é isto, o segundo mais importante é isto, e assim por diante. E depois vão ver, isto que eu tenho aqui que é muito importante, isto tem uma época do ano que acontece. Por exemplo, eu quero ver festivais. Isto tem uma época do ano que acontece? Claro que tem. Os festivais têm épocas do ano fixas para se realizar, datas específicas para se realizar. Se querem ver um festival no sítio X ou Y ou Z, têm que saber quando é que esse festival acontece primeiro, porque essa é a vossa prioridade. Estão a perceber? Portanto, vocês têm que ter objetivos definidos, porque isso vai determinar muitas coisas, nomeadamente a época do ano e, em consequência da época do ano, as despesas que vocês vão ter se deslocarem lá. Depois, vocês vão ter que definir o itinerário de acordo com os vossos objetivos e com a época do ano e vão ter que ter alojamentos e atividades diárias planeadas nesse itinerário. Se vocês forem do género, eu quero ir e não quero planear, ok, isso é válido. Mas nesse sentido, vocês não estejam à espera de conseguir encontrar coisas para fazer. Existem muitas coisas no Japão que exigem antecedência mínima de vários meses, muitas vezes 3 meses ou mais, para conseguir bilhetes. Vou falar só do mais conhecido, que é o Museu Ghibli, ou o Museu dos Estúdios Ghibli, dos famosos filmes Ghibli. Esse, em Mikata, nos arrabaldes de Tóquio, mais ou menos a 1 hora de Tóquio, exige compra de 3 meses de antecedência e não tem bilheteira no local e não pode ser comprado a partir do estrangeiro, até muito recentemente, mas tem revendedores locais. Esse é só um exemplo, mas há muitos sítios no Japão que começam a colocar os bilhetes para se visitar esse sítio ou para se fazer essa atividade 3 meses antes. Vou-vos falar de outra coisa. O Miyako Odori, que é um festival de danças em Kyoto, em que geishas e maikos executam danças tradicionais japonesas. E é uma oportunidade raríssima e muito em conta de ver as danças tradicionais das geishas e das maiko, que normalmente as pessoas não conseguem ver, muito menos num festival. Então, o Miyako Odori tem os bilhetes à venda agora, em janeiro, para abril e vão esgotar muito rapidamente, já se estão a vender rapidamente. Portanto, vocês não vão conseguir bilhetes para este tipo de coisas simplesmente quando lá chegarem. Então, vocês têm que fazer um itinerário se vocês quiserem ter certo tipo de experiências. Senão, olha, tem que se adaptar à ideia de que fizeram a viagem, mas não vão conseguir ter essas experiências. O que eu pessoalmente acho que é frustrante, mas pronto, algumas pessoas lidam melhor com isso. Então, a minha abordagem é a abordagem dos building blocks. Eu acho que vocês têm que começar a fazer a viagem, a prever os building blocks ao contrário. Ou seja, se vocês querem pôr um tijolinho aqui, vocês têm que ter a camada de baixo já feita. Então, se vocês pensam, eu quero ir ver o festival Miyako Odori, quero reservar uma performance de Geisha e Maiko. Então, quando é que o Miyako Odori acontece? Por exemplo, abril. Então, vou em abril. Então, o que é que eu preciso fazer para ir em abril? Então, preciso de comprar os voos e alojamentos. Então, o que é que eu preciso comprar voos e alojamentos? Estão a perceber? Fazem os building blocks ao contrário, para terem a certeza que não chegam lá à espera de construir uma casa e depois não têm as fundações e não podem realizar a vossa viagem. Então, agora são os updates sobre o controle de imigração. Então, para passarem o controle de imigração no turismo, mesmo se for para a finalidade de turismo, ainda se aplicam medidas de controle sanitário. Como eu disse, o Japão esteve totalmente fronteiras fechadas e não permitia o turismo independente, não permitia a entrada de turistas estrangeiros que fossem
por sua livre iniciativa para o Japão, não permitia a entrada até outubro, até muito, muito, muito recentemente. Então, ainda se aplicam medidas sanitárias, mas elas são muito mais fáceis de gerir agora, uma vez que já não é preciso pedir visto para portadores de passaporte de nacionalidade portuguesa. É preciso ter uma app que é determinada pelo governo do Japão. É preciso vocês terem certificação de vacinação devidamente comprovada na app, para além dos certificados em inglês emitidos, no nosso caso, de portugueses pelo Serviço Nacional de Saúde. Também podem ter certificado de teste de sangue até um determinado número de horas, 72 horas antes do embarque, 96 horas antes da chegada ao Japão, no máximo dos máximos. E este certificado de teste de sangue tem que ser realizado num dos laboratórios autorizados, cuja lista é facultada e constantemente atualizada pelos serviços de representação do Governo do Japão em Portugal, que são apenas e exclusivamente a Embaixada do Japão em Portugal. Essa é outra coisa. Agências de viagens ou agentes de viagens, nem sequer consultores como eu, são representação do Governo do Japão. Portanto, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Transportes, o Ministério do Bem-Estar, quem gera o controle de fronteiras é o Governo do Japão. A única representação do Governo do Japão fora do Japão são os seus consulados e as suas embaixadas. Portanto, para esse tipo de informação, olhem qual é o laboratório onde eu posso realizar testes que me vão ser aceites quando eu estiver no território japonês a passar o controle de fronteiras. Para responder a essa pergunta, listas atualizadas têm que ser com a Embaixada do Japão em Portugal ou diretamente com os ministérios japoneses, mandando um mail ou contactando por telefone. Mas visto não é preciso. Portanto, o controle deixou de ser ao nível de visto, que durante muito tempo foi, durante o tempo da pandemia foi, isso já não é preciso, mas ainda existe o controle sanitário. Então, desfazer aqui o mito que agora já toda a gente pode ir quando quiser. Não, ainda existem alguns tipos de controle, o que faz sentido, sobretudo a app faz sentido para haver o contact tracing. Então, o visitante tem que declarar, ao preencher um compromisso, inclusivamente ao clicar o tic na app, a dizer que sim, o visitante está a declarar e, portanto, a aceitar as consequências legais que se submete às diretivas de gestão pandémica das autoridades locais. Isso significa que vocês aceitam a maneira como o governo do Japão está a gerir as medidas de controle da pandemia. Entre outras coisas, por exemplo, o distanciamento social, o uso de máscara em espaços que tenham muitas pessoas, mesmo que sejam espaços exteriores, e na maior parte dos espaços interiores, etc. Se a vossa app acusar que vocês estiveram num sítio em que é melhor vocês irem fazer o teste para verificar que não foram contagiados, porque esse sítio teve um surto, então vocês são encaminhados para o centro de testes para fazerem o teste e assim por diante. Não há previsão de quarentena à chegada se vocês tiverem o certificado de vacinação com as 3 doses ou um teste devidamente realizado que implica que vocês não têm que ser testados outra vez à chegada e esperar os 3 dias pelo resultado. Caso contrário, teriam que ficar esses 3 dias em quarentena. Mas a quarentena já não existe à chegada, o que permite realmente planear este tipo de viagens. Caso contrário, não seria possível. Os testes no Japão, por exemplo, para quem entra no país e não fez um teste e não tem um certificado de vacinação válida, são pagos pelo próprio viajante e não são baratos, ok? Estamos a falar de várias centenas de euros, para além dos tais 3 dias ou 4 de quarentena que demora a ser o resultado do teste. Portanto, basicamente, há oportunidades de visitar o Japão agora, se vocês já tiverem planeado ou começarem a planear. Se vocês quiserem juntar-se ao nosso grupo, nós temos um itinerário de 12 dias, preenchido por visitas, atividades, tours com guia, guias locais, experiências imersivas. A saída de Portugal é no dia 26 de março e depois termina no Japão. A saída do Japão é no dia 6 de abril à noite, ou 7 de abril, se quiserem estar mais tranquilos e dormir uma noite extra. Portanto, este é um itinerário bastante completo, bastante longo. Nós temos que preencher os últimos lugares. Neste momento ainda temos 3 vagas disponíveis.
As despesas de execução por pessoa são 300, desculpem, são 3.000 euros. Porquê é que eu digo execução? São despesas de execução, não são venda nem revenda de produto. Não há intermediários comerciais. É por isso que estes 3.000 euros vão ser diretamente aplicados em coisas que vocês vão usar. Os alojamentos, os pequenos almoços, os transportes locais, os bilhetes de entrada nos museus e nas atrações, o pagar ao guia local, o fazer a experiência da cerimónia do chá, etc. e tal. Portanto, estão incluídas estas coisas todas, são despesas de execução. À parte disso, os viajantes têm que comprar o voo, que eu vos ajudo a procurar o voo ideal, porque todos têm que ir ter ao mesmo aeroporto e mais ou menos à mesma hora, mesmo que usem rotas diferentes, para eu estar lá para vos encontrar no próprio aeroporto e começar a acompanhar-vos desde aí. Portanto, vocês têm que comprar o voo à parte disto e eu ajudo-vos a procurar o voo. O seguro de saúde durante o vosso período da viagem, sim, evidentemente. E outras coisas que eventualmente queiram. Estou-me a lembrar, por exemplo, se quiserem alugar um SIM card para ter no telemóvel internet, também vos digo como fazer essas coisas, que já são um bocado opcionais. Há pessoas que querem isso, há pessoas que não querem isso. Portanto, nós vamos passar por Tóquio, pela zona do Monte Fuji, por Nagoya, vamos fazer uma parte da rota do Nakansendo, vamos visitar o centro histórico da Batalha de Sekigahara, vamos obviamente passar alguns dias em Kyoto, visitar Nara, também vamos